Então vamos nós. Mais uma sessão de mentoria. Hoje o papo é remuneração variável. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E a ideia aqui é como estruturar um plano de remuneração variável. Eu vou focar no setor comercial, mas na prática isso aqui funciona com praticamente qualquer setor, tá? Porque os conceitos eles permeiam os vários setores da empresa. Então, a proposta aqui é mostrar para vocês como planejar um plano de remuneração para um time, né, que depende de desempenho variável, digamos assim. Não é um caixa que está ali sentado executando uma tarefa. É alguém que vende, é alguém que produz, é alguém que desenvolve, é um programador. Até para limpeza e conservação serve se ele puder ter uma variação. Não serve para um porteiro, mas serve para um sujeito que está limpando o banheiro, por exemplo, que ele pode limpar 3 banheiros em vez de 2. Então, em todos os lugares onde o desempenho possa variar, cabe um plano de remuneração variável. E aí a gente vai falar um pouco sobre as armadilhas e as recomendações desses planos de remuneração variável. E eu quis contextualizar isso com um case de Harvard, chamado Rush Performance. A Rush ela desenvolve acessórios automotivos. Ela vende essencialmente pelos revendedores, ela trabalha muito com o revendedor Ford, e 90% das vendas deles são feitas pelas revendas. Então, eles colocam lá no revendedor aquele produto e o revendedor, quando vende o carro, aproveita e vende o acessório. É mais ou menos com a gente aqui, quando você vai comprar um carro, o cara te oferece friso, te oferece vidro preto, né, capa de assento e por aí vai. Aí esses caras têm uma venda estável nos últimos 25 anos e contratam uma nova diretora de marketing para levar a empresa para o próximo nível. Eu, quando li esse case, eu lembrei da minha própria empresa, porque eu contratei um diretor de marketing tem uns 4 meses, com o mesmo propósito de levar a empresa para o próximo nível. E eu, quando estava estudando esse case, eu me vi refletido todas as coisas que aconteceram na minha própria trajetória. Posso fazer as pinceladas no meio do caminho. Bom, o fato é que essa menina, então, ela é contratada, essa moça ela é contratada, e uns 3 meses depois, ela faz a apresentação para a diretoria de um novo plano de remuneração. Então, o que acontece hoje é que, só para a gente contextualizar a empresa, a principal demanda da presidência é encontrar maneiras de motivar melhor o time comercial, que é o principal canal de vendas da empresa. A empresa vende 95% através dos vendedores, que, por sua vez, eles têm um relacionamento com as revendas, com os concessionários. Mas quem trata o concessionário são os vendedores, é uma equipe de vendedores. Tem 9 vendedores que atendem a esses concessionários. Historicamente, essa empresa ela vem concentrando esforços no desenvolvimento de novas tecnologias. Eles aumentam as vendas criando novos produtos. É a expansão da linha de produtos que gera o crescimento nas vendas. O foco é na engenharia. Inclusive, o time de engenharia é extremamente orgulhoso do que faz, porque eles estão na crista da onda, produtos de alta qualidade, etc. Em contrapartida, o time de vendas e marketing sempre teve um papel mais passivo, mais estagnado. E os mecanismos de remuneração são os mesmos há 25 anos, que é uma remuneração essencialmente baseada em vendas, praticamente 100% baseado em vendas. E aí vem a diretora comercial e propõe uma mudança no plano de remuneração,
para justamente dar incentivos a aumentar o desempenho das vendas. Esse é o contexto, essa é a embalagem da história. Tá? Quais são os principais desafios aqui? Ela descobre, ao longo desses 3 meses, que existem variações muito significativas nas receitas entre os vendedores. Tem uma regra de Pareto aí, né? Tem 20% dos vendedores respondem por 43% das vendas. Então, tem 2 vendedores que são super vendedores e os outros todos ficam se revezando na cauda longa. Isso considera mesmo cada um tem seu território e as pessoas são boas, mas só que tem gente que já desenvolveu o território e tem gente que é nova. Então, eu tenho esse caso lá, eu tenho vendedores que já têm uma carteira de clientes montada e eles estão razoavelmente tranquilos com essa carteira de clientes, e tem vendedores novos que ainda não têm a carteira de clientes montada, então eles têm que montar essa carteira, mas até montar essa carteira de cliente leva tempo. E até chegar nesse ponto, eles não estão ganhando muito dinheiro. E isso gera insatisfação, gera preocupação, gera baixa produtividade, enfim. Há uma diferença de desempenho vinculada não tanto ao potencial do território ou da pessoa, mas sim ao tempo de casa. Beleza? A segunda coisa que ela percebe é que as revendas são responsáveis por 50% das vendas. Mas esses caras só se preocupam em trazer 2 ou 3 revendas por ano. Está todo mundo muito cômodo com as revendas do jeito que elas estão. Não estão correndo atrás de trazer novas revendas. Até porque as revendas elas demandam um trabalho adicional do vendedor. Ele tem que participar, por exemplo, das feiras de automóveis, ele tem que ir lá quando os caras fazem feirão, ele tem que ensinar os vendedores do concessionário a vender os equipamentos, os acessórios deles, para não vender errado. Enfim, tem todo um trabalho adicional de formatação com a revenda que demanda esforço e nem todos eles estão muito dispostos a fazer isso. E o terceiro e principal problema é a mudança no mercado. Né? No caso, ela apresenta que os relatórios da indústria estão indicando uma demanda crescente de SUVs e picapes, o que está acontecendo aqui no Brasil também. Está diminuindo a venda de sedãs e aumentando a venda de SUVs e de picapes. O que você está vendo aí de Fiat Toro, S10, Nissan, né? Ali a Fiat Strada, esses carros com caçamba, ou então os SUVs grandes, estão tomando o lugar dos carrinhos pequenos sedãs. Só que a Rushmore ela vende essencialmente para sedã. Os acessórios deles não estão contemplando esse novo mercado. Então, eles estão perdendo o mercado por causa da mudança no comportamento do consumidor. Então, são esses 3 desafios que ela encontra. Né? As diferenças de desempenho entre os vendedores, a aparente acomodação dos vendedores, dada a estabilidade que eles têm com os territórios conquistados, digamos assim. Cada vendedor é dono daquele território, né, e ninguém mexe. E terceiro é a mudança do mercado, mas que ninguém está prestando atenção nela. Nem a engenharia está desenvolvendo para os novos carros e nem os vendedores estão muito preocupados em demandar isso. Qual é a situação atual dos pagamentos? Perdão, da remuneração. Hoje, os vendedores são remunerados com uma ajuda de custo fixa, que é baixa, e uma comissão de 2,5% sobre as vendas. Eu botei a comissão, mas ela é irrelevante. Quer dizer, na verdade, é uma comissão. A comissão é responsável por 80% da remuneração do vendedor. Então, você imagina um vendedor seu que ganhe, sei lá, R$6.000, considera que ele recebe 1.200 de fixo e o resto é comissão. E tem um bônus significativo, pode ser um salário, né, para os 3 melhores do ano. Então, no final do ano, os 3 melhores levam um bônus adicional aí. Isso é como funciona hoje.
E essa situação de 20/80, né, ela tá legal para os vendedores sêniores. Esses caras estão contentes com o plano de remuneração, porque eles têm os seus feudos meio que protegidos, eles já criaram a clientela, eles já têm a carteira de clientes, então para eles não varia muito. Ele já tem aquele cliente, o que o Fábio outro dia estava falando, né? Quer dizer, quando você tem um vendedor que ele já tem lá os seus 10, 15, 20 clientes e recebe um percentual sobre as vendas de cada cliente, ele já tem a carteira dele montada. Ele não vai sofrer muito se você alterar. Agora, os novos estão pé da vida, que com essa estrutura quase que 100% variável, enquanto o cara não desenvolver uma carteira de clientes, ele não recebe. Então, no case aqui que a gente está estudando, menciona, por exemplo, que um vendedor pediu demissão depois de 8 meses, porque ele viu que ia levar mais um par de anos para atingir uma estabilidade de remuneração, e ele tá falando, estou trabalhando de graça aqui, né? Porque vai ser muito legal daqui a 3 anos, mas por enquanto eu tenho que comer também. Então, quer dizer, o plano de remuneração estritamente variável é legal para quem já tem a carteira, mas não é legal para quem tem que construir a carteira. Tá se visualizando aqui? Vocês estão? Faz um joinha ou um negativo aqui. Beleza. Bom, e aí tem um outro problema que é o seguinte: todo mundo concorda que o relacionamento com as revendas é importante. Mas como eles têm um esforço adicional, como eu disse, tem que treinar a revenda, tem que ajudar na gestão do estoque, tem que participar de eventos promocionais. E eles consideram isso fora do escopo da sua função. Ele diz, pô, não sou pago para isso, sabe? Não sou pago para ir num feirão de automóveis ficar explicando para que serve o acessório. Não sou pago para treinar o vendedor da concessionária sobre o uso do meu acessório. E por aí vai. Então, eles ficam. Assim, eles sabem que precisa fazer isso para vender, mas também não tem muito incentivo para fazer, porque a venda está meio que garantida. E, adicionalmente, alguns vendedores vendem de maneira errada, em alguns casos até de má fé, só para atingir as metas do mês e ganhar o prêmio, o tal do bônus. Eu tenho esse problema na Nazarjon. A gente teve que tratar ele de forma muito severa. Eu tinha vendedor vendendo sistema errado para cliente, empurrando, por exemplo, sei lá, 5 estações adicionais quando o sujeito só precisava de 2. E qual é o problema disso? Porque, em tese, se o cliente está disposto a pagar, a empresa ganha, o vendedor ganha, todo mundo ganha. O problema é que uma venda errada, ela gera fricção com o cliente. Gera retrabalho, gera devolução, gera insatisfação, gera prejuízo. Então, ele atinge aquele prêmio, mas depois aquilo gera um prejuízo de médio e longo prazo para a empresa. Então, essa remuneração exclusivamente variável, ela tem esse problema, porque ela não alinha interesses do vendedor com os da empresa, nesse sentido de considerar o relacionamento de longo prazo. Muito bem. Quais são os 3 elementos de um plano de remuneração variável? Você tem aí o fixo, tem a comissão e tem os prêmios. E eu acho que o nosso problema aqui, se a gente for fazer um exercício prático, é simplesmente encontrar qual é o melhor ajuste, qual é o melhor equilíbrio entre fixo, comissão e prêmios. Para, ao mesmo tempo, aproveitar o potencial de quem está entrando novo, mas ainda não tem uma comissão significativa, então você tem que pagar um fixo maior para manter o cara. Por outro lado, também não pode ser um fixo muito grande para ele não se acomodar. Então tem que ter uma comissão suficientemente alta para incentivar ele a querer vender cada vez mais. E, ao mesmo tempo, você tem que equilibrar o sujeito que está mais antigo já com a carteira e o mais novo construindo a carteira. Então, em essência, o nosso papo vai ser sobre o como fazer esses ajustes.
Como é que funciona hoje no setor? Como é que funciona hoje uma situação? É uma pergunta. Abre o microfone aí e me diz como é que funcionaria hoje no teu setor um plano desse? Como é que você ajustaria? Se você for contratar um vendedor hoje, como é que você ajustaria esses três elementos aí? Me dá valores. Bom, o fixo de um vendedor, 2.500, a comissão, 15% em cima do projeto fechado. E prêmios, aí teria que ser estabelecido ao longo da produtividade. Assim, em termos de prêmios, eu não tenho. Beleza, vamos lá. Qual é o valor de um projeto? Bom, projetos variam de 50 mil a, a um muito grande de 300 mil. Muito bem. Então, você está falando aí. E quanto tempo leva para. Qual é o ciclo de venda desse projeto? É venda de confiança, é uma venda longa. Dia. 3 meses, 4 meses. Beleza. E é uma venda que também tem a venda, ele tem que acompanhar também. Ele não vai ficar vendeu, passou Vamos para nesse mim e caminho. foi. Então, vamos falar aqui. Projetos de 30 a 300, para a gente arredondar, que levam 3 meses. A gente está falando aqui, se a gente for pegar a média, né? Isso aqui vai dar de 10 a 100 e 15%, nós estamos falando aqui de 1,5 a 15. Né? Então, o cara recebe 2.500 por mês e ele pode tirar mais 1.500 por mês se ele fechar projetos de 10 mil, de 30 mil, e mais 15 mil por mês se ele fechar projetos de 300 mil. Beleza? Tá tudo certo? O que Ok. acontece? O que acontece se, em vez de 300 mil, ele começa a fechar projetos de 2 milhões? Esses são casos específicos, né? Então, não são. Quando eu lancei a Ana, a gente estimava que o ticket médio ia ser entre 1.500 e 6.000 reais. Pelo que a gente viu, do tipo de cliente que a gente estava oferecendo e tal, a gente falou, o ticket médio aqui vai variar de 1.500 a 6.000. E nós projetamos, isso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz lá na Ana, porque a gente, graças a Deus, a gente criou um time novo. Eu não trabalhei com um time antigo, eu criei um time novo para a Ana, já tinha falado isso para vocês. E no time novo da Ana, a primeira coisa que a gente falou para o time é, cara, isto aqui é tentativa e erro, a cada 30 dias a gente vai mudar tudo. Então não fica chateado comigo, em alguns meses você vai ter mais, em outros meses vai ter menos, mas isso aqui é laboratório, porque eu não sei como é que esse mercado funciona. Então eu deixei isso muito claro para o time, tá? Mas o primeiro ajuste, esse fixo mais comissão mais prêmios, foi com base no ticket médio de 1.500 a 6.000. Sabe quanto está nosso ticket médio hoje? Você falou em R$ 27, não foi isso? Isso, mas qual é o ticket médio? Qual é o volume do projeto? Não tem a menor Chuta, noção. chuta. 500 mil, sei lá, 100 mil. 10 mil? Então, está em 18 mil. 3 vezes mais do que o máximo que a gente tinha imaginado que poderia acontecer. Estou com projetos de 18, de 20, de 27. Porque, claro, os vendedores viram que tem um produto que tem demanda e foram apontar para as empresas maiores. Em vez deles apontarem para o meu cliente tipo, eles foram para um cliente maior, que é um cliente que eu não conhecia a realidade dele. Eu estou contando isso porque isso é uma questão que vai acontecer. Se você está iniciando num projeto e está criando um programa de remuneração variável numa situação inexplorada, inexistente, você está arriscado a apontar alto demais. E aí o que acontece? Você estava imaginando pagar sobre projetos de 300 mil, aí você diz, 300 mil eu pago 15%, vai dar 45 mil, que dá uns 15 mil por mês, em média. Né?
Se o cara começar a fechar um desses por mês, em vez de levar 3 meses, ou se ele fechar 2 milhões em vez de 300 mil, em algum momento você vai dizer: estou pagando demais. Por que isso? Porque o preço da pessoa diz respeito à pessoa, não à venda dele. Eu falei isso para vocês no outro dia. Um programador de 7 mil, ele não vai produzir igual a um programador de 20 mil se você pagar 20 mil. Ele vai ganhar 20 mil e vai continuar produzindo igual a um programador de 7 mil. Porque a expertise dele, enfim, a carga genética, o DNA dele é de 7 mil, é o perfil da pessoa. Salário não tem a ver com pessoa, tem a ver com função. Então, você pegar um cara que vale menos e pagar mais, ele vai ficar super contente, mas ele não vai produzir mais. Pelo menos não na mesma proporção do teu pagamento adicional. Por isso eu falei, tem vendedores de 7 mil, tem vendedores de 15 e tem vendedores de 300. Você pagar 15 para um vendedor de 300 não se sustenta, esse vendedor vai embora. Mas você pagar 300 para um vendedor de 15 também não se sustenta, porque ele não vai produzir o suficiente. Em algum momento você vai dizer, poxa, eu podia estar pagando 15 em vez de 300 para um cara que vai fazer a mesma coisa. Então, muito bem. Isto colocado, a composição que foi colocada é essa aí, ó, 20/80. Tem a vantagem de aumentar a motivação de quem já tem a carteira, porque o aumento é significativo. Então, se você vai dar 15% sobre o projeto fechado, você vê, se o cara ganha, vamos pegar uma média aqui, usando os teus números, ele vai ganhar em média 7 mil de comissão, né, por mês. 7 mil mais 2, bota 7.500 mais 2.500, estamos falando de um vendedor de 10 mil reais. Então, um vendedor de 10 mil reais é um vendedor que tem seu carro, que tem um apartamentinho na Zona Norte, que tem, né, tem um padrão de vida de 10 mil. Não é rico milionário, mas também não é pobre de morador de comunidade. Né? Mas só que para ele ter os 10 mil, que o padrão de vida dele exige, ele tem que vender 7.500 por mês. Então, ele pode aguentar 3 meses, mas se depois de 6 meses ele não estiver fechando um projeto, ou ele não fechar um projeto de pelo menos 30, fechar um de 10, ele vai começar a ficar insatisfeito, vai ficar sem fôlego. Então, por um lado, esse mecanismo ele tem a vantagem de que ele quer fechar rápido, por outro lado, se ele não conseguir fechar, ele perde a motivação. Aí tem a segunda opção, que é você oferecer um fixo, é inverter a ordem. Dizer, não, se esse é um cara de 10 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 8 mil como fixo e 2 mil de comissão. Vou pagar, em vez de 15%, vou pagar 3% de comissão. Porque ainda 3% de comissão é uma comissão razoável, sobre 300 mil dá 9 mil, que é um valor que chama, né? Mas pelo menos ele garante o supermercado e o aluguel. Então você tá criando uma estabilidade que mantém o cara nos primeiros 6, 7, 8, 10 meses e ainda aponta como uma cenoura caso ele venha a vender mais. O problema é que ele pode se acomodar com esse salário estável. Né? Então, tem uma terceira alternativa, que é incluir um bônus por atingimento de meta. Que é você diz, ó, eu pago 80% da tua média salarial como fixo, 20% ou 30% vai como variável, né? E eu vou apontar, mas só que isso aí é 80% do total. 20% do total é prêmio que eu vou pagar mediante atingimento de metas. Então, no caso aqui da Rush, por exemplo, ele ganhava o prêmio se ele trouxesse novos concessionários para a base. Eu implementei isso na Nasajon. Então, o vendedor ele tem comissão sobre as vendas da carteira, desde que a cada 3 meses ele traga pelo menos 3 novos clientes para a base. Então, não pode se acomodar. Se ele se acomodar, ele perde aquela comissão garantida, digamos assim. Para ele continuar recebendo a recorrência, ele tem que trazer novos clientes para a base. Então, isso faz com que ele tenha um incentivo de buscar novos clientes para atingir essas metas. Beleza? Então, só para a gente fechar aqui, por causa do tempo, o que vocês viram aqui
que serviu para vocês? Eu achei interessante esse equilíbrio do fixo de 80% e os 3%, né, que você fala de comissão, e tem essa questão do bônus para clientes novos. Acho isso bem interessante. Okay. Acho que é um equilíbrio entre fixo e Por que isso? É porque essa questão de não pagar demais, não matar o cara de fome e fazer com que ele continue procurando novos clientes. Ok. Eu escrevo, ele não vai. Oi. Ah, foi. O que mais? Alguma coisa serviu para você, Fábio? Sim, Cláudio. Essa questão de... Meu som está saindo... Oi. Essa questão dele ter que buscar novos clientes, né, para ficar renovando a comissão dele, isso é interessante, né, para não deixar ele acomodar, ou seja, resolve os dois problemas que você tinha nos casos anteriores, né? Exatamente. E o terceiro, que é importantíssimo, como vocês não falaram, eu vou falar, tá? Importantíssimo, avisar o time de que as condições, quando ainda não validadas, serão temporárias. Aliás, eu sempre aviso que são temporárias, porque as condições sempre mudam. Mercado muda, inflação, novas tecnologias, novos entrantes, etc. Então, mas é importante avisar o time para que eles saibam de que e não gerar ressentimentos quando houver mudanças para pior na remuneração. Até para explicar para eles, cara, não adianta eu te pagar 300 se você vale 10, porque não vou conseguir te sustentar aqui. No longo prazo, você vai perder o emprego. Então, falando com jeitinho, é isso que tem, esse é o recado que tem que dar para os caras, porque senão é muito legal ganhar dinheiro, mas se ele não sustentar, a coisa não funciona. Beleza? Maravilha. Oh, beleza, Vou muito bom. compartilhar essa apresentação com vocês lá no grupo e estou à disposição aqui para as nossas trocas diárias. Maravilha. Guilherme, Melhoras aí melhoras para aí. você. Melhoras para vocês. Melhoras para você. Compra o xarope logo, não deixa ficar alongando a tosse, não. Tá que bom, piora. vou falar aqui, vou encomendar na farmácia. E qualquer coisa, estamos aí no Telegram. Valeu. Tchau, tchau. Fabinho. Abraço, tchau. Tchau.